Fala pessoal, beleza? Rafael aqui do canal Rentabilizando e bora para mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos demais em que eu só falo e apresento exemplos. Vai ser um vídeo um pouco mais técnico, mas eu acho que é fundamental para quem está começando nesse mercado saber pelo menos entender o que é um gráfico. O que a gente tem que olhar primariamente no gráfico para entender se o nosso dinheiro está caindo e está caindo por quê. A maioria dos investidores só aplica o dinheiro numa empresa e reza para que aquela empresa dê certo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que a gente pode estar olhando para entender, graficamente falando, tecnicamente dizendo, que aquela empresa está indo bem ou não, beleza? Então, sem muito mais me enrolar, bora pro vídeo que eu quero apresentar para vocês esse mundo desconhecido dos investidores. Então, pessoal, para ficar o mais didático possível, eu vou estar espelhando a tela do meu computador aqui para vocês, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, que a maioria talvez até não conheça, é um gráfico, beleza? Todo investidor deve ter conhecimento do gráfico, deve saber pelo menos como ele funciona e como ele se comporta. Atributos básicos que eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Pessoal, desde 2018 eu atuo no mercado de trade, então eu tenho algum conhecimento para passar para vocês. A partir de 2019, quando eu larguei o Exército Brasileiro, eu trabalhava exclusivamente com isso aqui, tá? Com trade. Então eu passava meus dias vendo o gráfico. Então eu tenho um conhecimento que pode ser passado. Eu pensei, por que não passar pelo menos o básico nesse canal aqui, para o pessoal estar sabendo analisar de forma sucinta, né, o porquê que as ações dele estão caindo, de um olhar técnico e não fundamentalista, tá? Para quem não sabe, a análise fundamentalista é aquela que vai analisar os fundamentos da empresa, vai entender o lucro líquido daquela empresa, vai entender a gestão daquela empresa, vai entender literalmente os fundamentos dela, o porquê que ela está dando certo no papel. E aqui a gente fala de técnica. A gente vai pegar indicadores matemáticos que vão nos dar uma ideia de para onde o preço está indo, tá? Eu não vou analisar nenhuma empresa específica para me distanciar bastante da ideia de recomendar algo, tá? Eu não quero recomendar nada para vocês, eu só quero simplesmente apresentar alguns termos aqui do mercado para vocês terem uma breve noção de como funciona um gráfico, tá? Eu acho que eu já me enrolei muito, mas eu precisava falar isso até para vocês entenderem o contexto que eu estou trazendo isso para vocês, beleza? Esse aqui, pessoal, é o nosso gráfico do Ibov, o Ibovespa, tá? No tempo diário, ou seja, cada candlestick, que é o nome desses quadradinhos aqui, para quem não sabe, representa um dia. Então, o nosso último dia, que eu estou gravando esse vídeo dia 16, foi esse aqui, ó, dia 15, tá? Então, o Ibovespa no dia 15, ele deixou esta formação aqui, tá? Que deu aí uma queda aproximada no dia de 1,20, 1 e pouco, tá? Tá 1,30 porque eu estou pegando até a máxima dele, vamos pegar desde a abertura aqui, até sua mínima, deu 1,15, tá? Então o nosso último dia foi esse aqui, cada quadrado desses é um dia. A gente pode mudar o tempo desses quadradinhos como quiser, tá? Desses candlesticks como quiser, tá? Eu gosto de deixar no um dia, tranquilo? Então, pessoal, a gente consegue ver quando vocês veem os analistas falando o gráfico agora está numa tendência de baixa, está numa tendência de alta. Tendência de baixa, tá? Sendo bem sucinto, é quando o gráfico está fazendo fundos menores do que os fundos anteriores, ou seja, isso aqui é um fundo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é um fundo. Então aqui ele fez um fundo mais baixo, um fundo mais baixo e um fundo mais baixo. E topos mais baixos do que os topos anteriores. Aqui nós temos um topo, né, que foi na faixa dos 129 mil pontos. Depois a gente teve outro topo, outro topo, outro topo. Ou seja, o Ibov está caindo, tá? Não precisa ser um expert para entender disso. É só botar no Google lá Ibov hoje que a gente vai saber que o Ibov está caindo. Mas como a gente utiliza isso para saber qual é o momento certo de comprar ou vender? Lembrando, nada do que eu falar aqui é recomendação, estou simplesmente passando a minha opinião sobre análise gráfica, beleza? Pessoal, um ponto que eu estou esperando do Ibovespa é que ele venha buscar isso aqui, ó, este fundo aqui. Por quê? Quando ele busca fundos anteriores que já fazem o tempo que passou, essa região aqui se torna um suporte, tá? Que significa que pessoas também estão esperando que o preço venha buscar essa região, tá? Os suportes eles são buscados numa tendência de baixa e também são rompidos. Mas aqui é um momento que
que eu vou estar esperando para talvez realizar uma compra, tá? Aqui nos 110 mil pontos. Isso representa, a partir do dia de hoje, uma queda de mais de 3,50% aí, tá? A mais do que ela está hoje. Então eu estou esperando essa queda para fazer uma possível compra quando o Ibov chegar nessa região, tá? Lembrando, o Ibov ele não é comprável, só que o Ibov ele é um resultado das melhores ações da nossa bolsa. Se ele cair 3,50% é porque todas as outras ações também estão caindo. Então eu faço uma análise a partir dele aqui para não ter que entrar a fundo em cada ativo que eu tenho aqui no meu gráfico, tá? Cada um desses aqui é um ativo. Ó. Nós temos Taesa, nós temos Melius, HGLG, Itaúsa, o índice dos fundos imobiliários, EG, tá? Petro, Vale, Itube. Então eu tenho alguns ativos aqui que eu tenho minhas análises já feitas, tranquilo? Então a gente já sabe o que é cada quadrado desse, que é um candlestick, a gente já sabe identificar uma tendência de baixa, tá? Numa tendência de baixa a gente pode ligar esses fundos e formar canais, tá? Canais de baixa, onde a gente sabe que o preço ele vai ter repiques nessa região, ele vai ir até embaixo, subir até em cima e depois voltar a cair, tá? Isso sendo muito sucinto. Eu quero dizer que a análise técnica, a análise gráfica não é difícil, pessoal. O difícil é operar isso aqui todos os dias. Quando a gente faz uma análise assim para um longo prazo, se torna muito mais tranquilo conhecendo o básico somente da técnica, tá? Então aqui eu falei sobre fundos. Tá, Rafael, chegou nesse fundo aqui. O que ele pode acontecer depois de que ele chegar nesse fundo? Ele pode ter o suporte, pode ser um bom suporte, entrar mais compradores do que vendedores. Isso vai fazer o preço subir e ele voltar buscando topos. Do mesmo jeito que fundos servem como suportes, topos servem como resistências. Então aqui, ó, que foi um topo nos 120 mil pontos, a gente pode estar esperando que o preço tenha uma dificuldade para romper. Então aqui seria uma resistência no gráfico. Tranquilo? Nós temos esses dois pontos aí para estar observando, tá? Depois, tá? Só para continuar o exemplo dos fundos, se ele perder esse fundo, nós temos este outro fundo aqui que eu também marquei. Isso representa uma queda de quase 7% aí, beleza? Isso é um ponto que eu estou observando no meu gráfico. Não quero que esse vídeo fique muito longo e eu não quero passar muita técnica no vídeo só. É só para vocês entenderem basicamente os conceitos que a gente tem quando vai olhar um gráfico. Então, quando vocês pegarem hoje para analisarem a ação de uma empresa, vocês vão estar olhando os fundamentos dela, que empresa é, qual que é os dividendos que ela está pagando, qual que é o lucro líquido do último ano, tá? Fazendo aquela série de estudos que eu já comentei em alguns vídeos, e agora vocês também têm alguma propriedade básica para estar olhando para um gráfico. Gráficos vocês podem encontrar no site TradingView, tá? Que é um site que a gente consegue colocar diversos ativos do mundo todo, inclusive criptomoedas. Eu utilizo uma plataforma própria para isso, que é o MetaTrader, tá? Na corretora que vocês utilizam, vocês podem estar solicitando e baixando o MetaTrader aí, provavelmente de forma gratuita. Eu nunca vi nenhuma corretora que cobra pela utilização do MetaTrader. Então eu acredito que vocês vão encontrar de forma gratuita também. Então dessa aula aqui eu quero que vocês saiam entendendo bem. Se não entenderam, reassistam, tá? O que são cada ponto desse, quanto tempo eles duram, cada quadrado desses, cada candlestick, tá? Identificar topos e fundos e identificar tendências. Eu falei sobre a tendência de baixa aqui, do mesmo modo a gente tem a tendência de alta, né? São fundos ascendentes e topos também ascendentes. Olha só, nós temos um fundo aqui, depois nós temos um fundo aqui, e do mesmo modo nós temos os topos subindo. Isso nos forma aí um canal de alta, tá? Nós temos uma linha de tendência com uma linha de canal. Tranquilo? Então a gente consegue esperar movimentos projetados a partir disso aqui, tá? Ligando esses últimos dois topos, a gente tinha uma ideia de que aqui no 130 mil o preço teria uma resistência, tá? Teria algo para segurar ele. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender o básico aí, falei o básico do básico do básico e ao mesmo tempo entrei
um pouco mais a fundo em alguns conceitos, porque eu acho que é importante quando vocês vão analisar a ação de uma empresa, tá? O vídeo é um pouco mais técnico, porque eu tenho alguma propriedade para passar disso para vocês, e eu acho que é importante para quem está entrando nesse mundo dos investimentos conseguir analisar um gráfico. Se gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.